compreensão da natureza humana de Cristo vai exercer uma influência determinante sobre a vida cristã. Ela irá determinar o conceito de pecado, de justificação, de santificação. Neste episódio, nós vamos expandir a nossa investigação em torno do debate entre as duas posições acerca da humanidade de Cristo. A posição da natureza caída e a da natureza não caída. Por natureza caída, eu quero me referir à noção de que Jesus nasceu com a mesma propensão natural para o pecado de todos os seres humanos, desde a queda de Adão. E a natureza não caída refere-se, obviamente, à ideia oposta, ou seja, que Jesus veio sem nenhuma inclinação natural para o pecado, como foi Adão antes da queda. Daí vêm as expressões pós-lapsariana e pré-lapsariana. Um texto bíblico importante nesse debate é Romanos capítulo 8, versículo 3. E agora vamos entender o significado dessa passagem para a compreensão da natureza humana de Cristo. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: a carne pecaminosa. Vamos começar vendo melhor a posição da natureza humana caída ou pós-lapsariana. O argumento fundamental dessa posição é que Jesus assumiu a natureza pecaminosa sem, contudo, se tornar pecador. Ou seja, essa posição está baseada na premissa de que uma pessoa nascida com natureza pecaminosa não é pecadora pelo simples fato de possuir tal natureza. A ideia central dessa posição é que Jesus venceu o pecado sem ter nenhuma vantagem sobre o resto da humanidade, nem física, nem mental, nem moral. Essa é uma posição aparentemente justa. Se Jesus teve qualquer vantagem sobre mim, como ele pode exigir que eu seja como ele? Assim, para que Deus seja realmente justo comigo, Jesus tinha que ser exatamente como todos os seres humanos depois de Adão e Eva. E a conclusão se torna muito interessante. Se ele, sendo igual a mim, possuindo a mesma natureza pecaminosa que eu possuo, não pecou, então eu também posso não pecar. Essa é o que nós podemos dizer uma síntese da posição da natureza caída ou pós-lapsariana. Há várias passagens da Bíblia que são usadas para defender essa posição. Mateus 1,16, por exemplo, afirma que ele nasceu da Virgem Maria. Reforça a ideia de seu nascimento como ser humano igual a nós. Hebreus 2,14 diz que ele participou da carne e do sangue. Hebreus 2,17 convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, e várias outras. Todos esses textos reafirmam a genuína humanidade de Cristo e demonstram que ele de fato está totalmente identificado com a raça humana. Nasceu de mulher, participou de carne e sangue. Ou seja, ele provou todas as contingências da humanidade: fome, sede, cansaço, dor, tristeza e até a morte. Em tudo foi semelhante aos irmãos. Com base nessas passagens, os defensores da natureza caída afirmam que Jesus assumiu as mesmas tendências da raça caída, que sofreu as tentações com as mesmas propensões que nós temos, mas sem pecado. E se ele não pecou, nós também podemos não pecar. E como eu já falei, uma passagem importante na argumentação em favor da natureza caída de Cristo é Romanos 8,3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. É impressionante como o mesmo texto bíblico pode ser usado por diferentes pessoas para defender ideias opostas. Romanos 8,3 é um caso típico de um texto que tem sido usado por muitas pessoas para defender um conceito que, na verdade, é exatamente o oposto do seu verdadeiro significado. A
expressão em semelhança de carne pecaminosa, referindo-se a Cristo, parece favorecer a noção de que ele tinha natureza caída, pecaminosa. O curioso é que uma análise cuidadosa do texto nos mostra exatamente o contrário. Romanos 8,3 é um forte argumento contra a ideia da natureza caída, ou seja, esse texto, diferente do que parece, ensina que Jesus veio com uma natureza humana não caída, não pecaminosa. É isso que nós vamos ver agora. Vamos começar analisando a expressão em semelhança de carne pecaminosa. Qual o exato significado dessa expressão? Inicialmente, vejamos o que Paulo não disse aqui nesse texto. Primeiro, Paulo não escreveu Deus enviou seu Filho em carne pecaminosa. Não. Isso sim significaria que sua carne era pecaminosa. Em segundo lugar, Paulo também não escreveu Deus enviou seu Filho em semelhança de carne. Isso faria dele uma espécie de extraterrestre, uma vez que seria apenas semelhante ao ser humano e não um ser humano de verdade. O que Paulo de fato escreveu foi Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. A palavra-chave aqui é semelhança. Para entendermos bem o significado dessa palavra, eu conversei com o professor Wilson Paroski, que, dentre outras especialidades acadêmicas, é professor de grego e profundo conhecedor da teologia do Novo Testamento. Veja o primeiro trecho da entrevista. Professor e pastor Wilson Paroski, Romanos 8,3 é um dos textos que é muito usado pelos defensores da natureza caída de Cristo. Do ponto de vista das expressões originais usadas na Bíblia, nesse texto, como é que a gente pode entender essa expressão, em semelhança de carne pecaminosa? Obrigado, pastor, pelo gentil convite para participar com você desta gravação. A palavra semelhança, em grego, significa exatamente a mesma coisa que em português. Semelhança é alguma coisa que se parece. Algo semelhante é algo que se parece. Parece na forma, mas que na sua essência é diferente. A palavra grega, aí traduzida por semelhança, é a palavra homoioma. Esta palavra é pouco usada no Novo Testamento. Mas nas vezes em que ela é utilizada, nós temos suficiente evidência para afirmarmos que semelhante ou semelhança não implica em algo absolutamente idêntico ou algo absolutamente igual. Por exemplo, É como dizer que é parecido. É parecido. Esse é exatamente o significado, é parecido. Esta palavra é usada por Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 23, onde Paulo, falando das pessoas depravadas e pecaminosas, ele diz o seguinte, que estas pessoas mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. A glória de Deus nunca vai ser reduzida à imagem humana. Claro. Ela pode ser tornada algo que se aproxime, que se pareça, né? em alguns aspectos. Mas a glória de Deus jamais vai ser transformada ao ponto de se tornar absolutamente idêntica à imagem humana. Há um outro exemplo ainda mais claro, que é Romanos capítulo 6, versículo 5, onde a mesma palavra homoioma é utilizada. Paulo diz, porque ao ele comparar, ele está falando do batismo cristão e o que significa o batismo cristão. E ele compara neste capítulo 6 de Romanos o batismo do cristão com a morte de Cristo. É como se ao sermos batizados, nós estamos morrendo e renascendo para uma nova vida. Claro que é uma é uma metáfora. Claro, é uma metáfora. Mas aí ele diz assim, Romanos 6,5, porque se fomos unidos com ele, Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, não há uma morte literal e uma ressurreição Não é uma literal. morte literal, lógico, e nem uma morte idêntica de Cristo. Claro. É uma experiência mística, uma experiência espiritual, que no máximo se assemelha. Se assemelha. No seu sentido espiritual, ela se assemelha à experiência de Cristo na cruz e à sua ressurreição depois.
Então, a ressurreição não é uma morte literal e muito menos idêntica à morte de Cristo. O batismo não é uma morte literal e muito menos idêntica à morte de Cristo. A mesma palavra volta a ser usada em Apocalipse, capítulo 9, versículo 7, onde, numa das suas visões, no contexto da quinta trombeta... Nós estamos aqui falando da palavra que homoioma, é traduzida por semelhança, exatamente. Justamente enfatizando que o significado bíblico dessa palavra semelhança indica ser parecido. Algo que se parece, idêntico, exatamente, exatamente. Uhum. Em Apocalipse 9, 7, João fala, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Gafanhotos não são cavalos, né? A mesma palavra, homoioma. Gafanhotos não são cavalos, eles podem, de alguma forma, na visão de João, podiam de alguma forma se parecerem com cavalos preparados para a batalha. Mas gafanhotos nunca serão cavalos. Nunca serão idênticos. Nunca serão idênticos a cavalos. Então, esta é a ênfase da palavra homoioma. Esta palavra, como eu disse, é pouco usada no Novo Testamento, mas o grupo linguístico de homoioma é muito usado. E todas as palavras do grupo linguístico significam a mesma coisa, elas apontam exatamente na mesma direção, algo que se parece. Nós temos, por exemplo, o adjetivo homoios, que significa parecido. Parecido, não é idêntico, é parecido. Nós temos o verbo homoiazo, que significa assemelhar-se. Assemelhar-se, parecer. Não significa tornar-se idêntico. Nós temos o advérbio homoios, que significa semelhantemente, da mesma forma, sem que seja algo absolutamente idêntico. E há uma outra palavra que é praticamente sinônima de homoioma, é do mesmo grupo linguístico, é a palavra homoiosis, que é traduzida também por semelhança. Ela tem exatamente o mesmo sentido que homoioma. Esta palavra, homoiosis, aparece em Tiago, capítulo 3, versículo 9, quando Tiago está falando da língua, do dom da fala. Da língua ele diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança, homoiosis, de Deus. Semelhança de não Deus. É igual não somos iguais a Deus. Então me parece que é correto interpretarmos Romanos 8,3, essa expressão semelhança de carne pecaminosa, afirmando que Jesus veio igual na forma e diferente na essência. A ênfase de Paulo, o pastor, é a seguinte: quando alguém olhasse para Jesus, o que ele viria? Ele veria um homem, como outro qualquer. Mas, na verdade, havia uma diferença muito grande, uma diferença essencial muito grande. Jesus não tinha carne pecaminosa, ele tinha apenas uma semelhança de carne pecaminosa. Ele não era absolutamente idêntico às pessoas de seus dias, neste ponto em particular. Paulo é bem claro, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Poderia se parecer um ser humano absolutamente comum, como outros quaisquer. Neste ponto em particular, carne pecaminosa, mas Jesus não tinha. A explicação do professor Paroski faz todo sentido. Numa aula dele, ele mostra que Romanos 8,3 destaca claramente 3 pontos: o problema, a causa e a solução. O problema é o fracasso da lei em produzir justiça, como diz o texto, impossível a lei. A causa é a enfermidade, a pecaminosidade da carne, como diz o texto, no que estava enferma pela carne. E a solução divina. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ora, se é impossível a lei produzir justiça por causa da enfermidade da carne, como poderia Jesus produzir justiça se ele também sofresse dessa mesma enfermidade? Por isso o texto diz, em semelhança de carne pecaminosa. Veja a explicação final do professor Paroski sobre Romanos 8,3. O que Paulo então queria realmente dizer em Romanos 8,3? Qual a mensagem que ele está querendo focalizar ali? Em Romanos 8,3, Paulo está apresentando a solução divina para a luta que ele descreve no capítulo 7, versículos 14 em diante.
Cada versículo bíblico deve ser lido dentro de seu contexto. E o contexto de Romanos 8 começa em Romanos 7. Especificamente no versículo 14, onde Paulo fala da luta do crente com sua natureza pecaminosa. Este é o assunto de Romanos, capítulo 7, versículos 14 em diante. É a luta do crente com sua natureza pecaminosa. E Paulo se coloca, me parece que Paulo se coloca aí na condição de cada crente. Ele usa a primeira pessoa do singular, como se ele estivesse representando cada o crente, cristão. cada cristão. E o que é que nós lemos ali? Nós lemos acerca deste homem, deste cristão, que quer fazer a vontade de Deus, mas nem sempre consegue. Ele se esforça, ele luta, mas às vezes ele cai. E por que ele não consegue satisfazer plenamente a justiça da lei? Paulo é bem claro, por causa do pecado que habita em mim. Que é uma referência à natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. O pecado na carne, o corpo do pecado, a carne pecaminosa em Paulo são todas expressões sinônimas para natureza pecaminosa. Que é essa propensão natural para o pecado. Para o pecado. Então, nós até que sabemos o que é correto, porque nós já fomos salvos, já fomos regenerados pelo Espírito, o Espírito já mudou a nossa mente, o nosso coração, mas continuamos com uma natureza pecaminosa, que só vai ser eliminada por ocasião da glorificação. E Paulo se refere a isso como diz ele, como o pecado que habita em mim. Exatamente. E no mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo fala que esta eliminação da natureza pecaminosa é algo futuro, só ocorre na glorificação. Paulo fala, nós ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. Já estamos salvos, mas o corpo não foi transformado. Deus já implantou uma nova natureza, mas a velha continua presente. E é só na glorificação que esta natureza vai ser eliminada. Então, este é o problema. Paulo diz, eu quero fazer o bem, mas nem sempre eu consigo. E ele chega no versículo 24 a uma expressão de desespero, uma exclamação de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, ou desta natureza pecaminosa? É interessante ler esse versículo 25, porque ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele, depois do brado de desespero do 24, vem um brado de alívio no 25, mas o que muda do 24 para o 25? Não muda nada. A natureza pecaminosa continua. Ele continua com a mente, escravo da lei de Deus, sabendo o que é certo e querendo fazer o que é certo, mas ele continua com a sua natureza pecaminosa. Fica claro que a solução não diz respeito à erradicação da natureza pecaminosa. Não. A solução está fora dele. A solução é fora. Exatamente. É uma solução que ocorre na corte celestial, por assim dizer, no momento em que nós somos justificados. Então, o ser humano continua o mesmo. Ele continua querendo fazer a vontade de Deus, mas não podendo por causa da natureza pecaminosa. Mas por que ele diz graças a Deus? Ele explica no capítulo 8, versículo 1, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E por quê? Por quê? Porque Jesus, Deus, resolveu o problema. Então ele diz no versículo 3, Romanos 8, 3, o que fora impossível à lei. Agora Paulo fala do problema da perspectiva da lei. A lei não consegue assegurar perfeita obediência no crente. Por que não? Esse é o problema. Qual a causa do problema? A causa, porque ela estava enferma pela carne. É a enfermidade da carne. É a natureza pecaminosa que impede plena conformidade com a lei. E qual a solução? A solução, Deus fez isto enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Quer dizer, se natureza pecaminosa é o problema, se Jesus teria vindo com natureza pecaminosa, ele seria parte do problema. Claro. Ele não poderia ter trazido a solução. Então Jesus só foi a solução porque ele veio em semelhança, não exatamente, em semelhança de carne pecaminosa. Neste episódio, nós inicialmente apresentamos alguns versículos que afirmam a completa humanidade de Jesus. Ele está totalmente, perfeitamente identificado com a raça humana.
exceto no pecado. Depois passamos a estudar Romanos 8,3, que é um dos textos frequentemente usados para defender que Jesus tinha uma natureza humana caída, pecaminosa. Mas depois de uma análise cuidadosa, pudemos concluir que Paulo está, na verdade, reafirmando a completa impecaminosidade de Cristo. Jesus não apenas não cometeu atos pecaminosos, como também não possuía nenhuma inclinação natural para o pecado. Eu quero terminar com um texto de Ellen White que reforça a mesma ideia de Romanos 8,3, de que Cristo não tinha natureza pecaminosa. Homem nenhum podia expiar os pecados de outro homem. Sua condição pecaminosa, caída, torná-lo-ia uma oferta imperfeita. Cristo era perfeito e não contaminado pelo pecado. Ele era sem mancha ou defeitos morais. Outro texto bíblico que precisa também ser cuidadosamente estudado é Filipenses 2,17. Há várias expressões nesse texto que servem de argumento para defender a natureza caída de Cristo. Esse é um texto extraordinário e fascinante. Será o tema do próximo episódio, Forma de Deus e Semelhança de Homens.